Bom, como você já frisou, esse quadro ele tem o intuito de mostrar essa relação do plano físico com o plano espiritual e a intervenção dos espíritos no nosso meio. Então, no livro Lindos Casos, de Bezerra de Menezes, Ramiro Gama traz vários contos interessantes, historinhas pequenas sobre a vida, até porque ele esteve junto a ele na época, né, conviveu um pouco com ele, e ele conta uma coisa interessante, mostrando aí a renúncia de Bezerra de Menezes pelos bens materiais, a sua paixão pelo dever de servir sem ser servido, de ser útil, de amar seu próximo, e a sua preocupação também em aliviar as dores, solucionar os problemas, e dando de si sem pensar em si. Bezerra era essa figura encantadora, amorosa. E aí ele cita um pequeno exemplo, dizendo que quando Bezerra era presidente da Companhia de Carros Urbanos, e ele deixava certo dia o consultório da empresa, lá na rua 7 de setembro, lá no Ceará, e eram umas 6 horas da tarde, mais ou menos. E ele era sempre o último a sair. E somente o fazia depois que assistia o fechamento de todas as portas, aí é que ele descia para a via pública. E já ia em direção ao Largo São Francisco, onde ele iria tomar o bonde para ir para sua casa. Quando, no meio do caminho, encontrou um velho conhecido que o abordou todo tremo, envergonhado. E aí Bezerra disse: "O que é isso? O que foi isso, meu caro? O que está acontecendo com você?" Aí o irmão, em sofrimento, e com aquela fisionomia refletindo uma grande mágoa, conta-lhe que acabara de perder o filho e que estava desempregado e sem nenhum recurso e vinha precisamente para falar com ele. E Bezerra não deixou ele dar mais nenhuma explicação. Chamou assim um canto e lhe deu a carteira sem nem olhar o que tinha dentro. E o camarada foi embora, emocionado, chorando, agradeceu e saiu, né? E aí Bezerra vai, pega o bonde, aí quando bota a mão no bolso, vê que ele não está com nenhum tostão. Aí ele tranquilamente desceu do bonde, foi até uma loja próxima de pessoas conhecidas e pediu lá, na época, R$ 300 para poder pagar a passagem do bonde. Veja que coração, né? Aí, Ramiro continua contando outra passagem que se deu com ele, que ele disse que quando viveram nos anos de 31 até 33, ele sofria fisicamente e espiritualmente. E não obstante sentir as ajudas de Bezerra e do padre Germano, ou seja, ele já, naquela época, já sentia que eles ajudavam a ele de alguma forma. E ele trabalhava também como médico de cura, médico de cura, né? E ele fazia certos trabalhos. Mas ele gripava constantemente e toda vez que esfriava o tempo, ele adoecia. E aí, ele, como fazia trabalhos de cura, não podia doente fazer, né? Mas aí ele disse, é porque não chegou a minha vez ainda de se curar. E continuou tomando a medicação, né? Fazendo alguns tratamentos, porque naquela época não tinha como tem hoje essas medicações, né? E aguardava humildemente a misericórdia do alto. Por volta do meados do ano de 1933, ele veio para o Rio de Janeiro para tomar parte no Conselho Federativo das sociedades adesas à Federação Espírita Brasileira. E, na época, era presidida pelo saudoso e culto irmão Dr. Guilom Ribeiro. E, como ele estava doente, apenas assistiu à reunião final desse benemérito conselho, que realizou uma verdadeira parada de fraternidade. E foi lá onde ele conheceu o Manuel Quintão. Aí conheceu também, obviamente, o doutor Guilom Ribeiro, Carlos Embaçaí, Leopoldo Machado, e Diamantino Sá e outros confrades da velha guarda daquela época. Então, como os amigos viram que ele estava naquele estado, né, doente, gripado, cansado, né, aí o doutor Guilom Ribeiro olhou para Manuel Quintão e pediu, né, pediu encarecidamente que Quintão orasse para Bezerra de Menezes pedindo pela saúde de Ramiro.
que ele precisava muito, pois ele era um trabalhador e fazia parte do familistério espiritual, como ele chamava. E aí Manuel Quintão concordou, fez a prece e ele retornou para casa. Um mês depois, ele já estava lá em Três Rios, que é a cidade dele, recebeu uma carta do doutor Quintão, que dentro trazia uma receita homeopática, mas trazia alguns dizeres confortadores, que era justamente do doutor Bezerra de Menezes. E lá ele dizia que o coroável Bezerra prometeu nos pedir a Mãe do Céu por você e por sua saúde, a fim de que este lenho seco ainda brote. Era assim que Bezerra sempre falava com as pessoas. E aí ele guardou aquela carta com ele, né? Obviamente ainda chegou a molhar ela com as lágrimas, e desde esse dia que ele recebeu a carta e guardou, com a graça, claro, da Mãe do Céu, ele começou a melhorar instantaneamente. E aí começou logo a aumentar de peso, que ele tinha definhado, ele passou de 42 quilos para 50, depois para 55, depois 60, e não teve mais nenhum problema até o fim de sua vida. Então veja aí a intervenção, mais uma vez, não é, desse espírito fantástico Bezerra de Menezes. Mas Ramiro ainda conta outra história interessante, que essa é com o filho dele. Ele diz que Bezerra de Menezes e o padre Germano sempre foram os nomes com os quais ele mais simpatizou logo que se tornou espírita. E ambos, claro, deixaram pela sua passagem na Terra feitos tocantes, exemplos vivos de sua grandeza espiritual, que imediatamente nos traz como espelhos, né? Guias, são vozes animadoras que nos ajudam na caminhada. Então, quando ele tinha qualquer dificuldade, ele sempre lembrava deles e, a seu modo, ele pedia, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que esses irmãos interviessem, né, em seu favor. E, até hoje, como na época que ele escreveu, ele diz que sempre recebia ajuda. Toda vez que ele orava, sempre vinha, né, um benefício. E aí, um dos filhos dele, e aluno também dele, que ele era professor, né, tinha fé, acreditava, gostava, era devoto deles também, e até hoje ele tinha eles como benfeitores, como seus protetores espirituais. O caçula, que na época contava com 25 anos, isso por volta de 1939, quando ele tinha 7 anos de idade, chegou um dia de tarde em casa com fortes dores na perna esquerda. Uma criança de 7 anos, né? Aí ele passou a tarde e a noite inteira sofrendo com essa dor. Logo cedo foram atrás do médico, o médico veio e medicou, mas as dores não paravam. E aí de noite, já o bichinho já sofrendo muito, e eles atônitos, sem saber o que fazer, né? De tanto médico já tinha mostrado a eles como a medicação e tinha que esperar para ele reagir, aquelas histórias, né? E o menino, em lágrimas, pede ao pai: papai, por que o senhor não pede, por favor, a doutor Bezerra, para dizer que ele vem aqui e me dá um passe? Aí o Gama, né, ficou surpreso e comovido, porque não se lembraram. Quer dizer, a aflição era tão grande que não se lembraram disso. E aí, ali mesmo no quarto, ele com a esposa e com o filho, fizeram a oração pedindo que eles interviessem naquele caso. E na oração ele pediu perdão, né? Pela falta, a não lembrar de pedir a essas criaturas que ele era um devoto. E aí, o bondoso velhinho Bezerra se apresentou, né? Logo que eles acabaram de orar, e assistiu ao garoto, né? Enchendo aquele ambiente de vibrações felizes, e partiu deixando aquele bem-estar, uma paz, um conforto espiritual que eles jamais tinham sentido. Logo o menino melhorou e não teve mais dores. E ainda com os olhinhos cheios de lágrimas, ele disse assim:
Agora que eu vi como é bonito o doutor Bezerra, o senhor tem razão. Ele tem a cara de homem bom, é baixo, com a barba branca, igual ao do retrato que o senhor tem na sala. E ele sorriu e me coçou a cabeça. E de suas mãos, papai, saíam muitas flores. Então, veja que uma criança dizer isso era uma verdade comovedora. E o ar realmente estava totalmente perfumado, comprovando que aquele apóstolo espírita, mais uma vez, espargiu sobre o lar e sobre eles, né, as flores bondosas que emanavam do seu coração. Então, isto era Bezerra de Menezes. É um espírito que até hoje, como todos nós espíritas sabemos, que ele foi convidado pela Mãe Santíssima, porque era um devoto dela, para participar em outros planetas, ajudando lá. Mas ele não quis. Ele quis ficar aqui no orbe terrestre para nos amparar e continua conosco até hoje. Bezerra é essa criatura magnífica. Para quem não o conhece, Bezerra de Menezes foi médico, não é? Quando aqui viveu, e foi deputado estadual na época em que a política era aquela confusão e ele participou desse momento, mas com o coração, como nós vimos. Deu a carteira sem olhar o que tinha dentro, não interessava, ele queria ajudar. Toda vez que se precisa dele, ele está presente, ele e sua equipe, né? E isso é maravilhoso. Bom, era esse ponto que eu tinha